Bangu 2005. Na minha adolescência, se você quisesse ser descolado, tinha que ter algumas coisas que você tinha que fazer. Jogar futebol. Mesmo que você fosse um pereba, não importava, você precisava jogar uma bola. O problema é quando você é pereba o suficiente para nem mesmo ser escolhido. Ou então você precisava ser o zoador da turma. Ou você precisava lançar o passinho do romano. E quem soubesse fazer o melhor era o rei da turma. E eu particularmente não me enquadrava em nenhum desses tópicos. Na minha adolescência, eu escutava rock, tocava guitarra e andava de skate. Talvez eu seria descolado se eu não tivesse nascido em Bangu, no Rio de Janeiro. Ser jovem é gostar de coisas descoladas. E ser descolado é diferente para vários tipos de cultura. Querendo ou não, a gente foi muito colonizado culturalmente pelos Estados Unidos. A gente cresceu assistindo Sessão da Tarde, vendo Goonies, curtindo a vida doidado, De Volta pro Futuro. Tudo isso criou um imaginário coletivo na gente muito interessante, que acabou gerando um ruído de percepção a respeito da nossa cultura. E falo isso principalmente para pessoas que cresceram na periferia como eu. E eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Quando olhamos para dentro da cultura pop, desde a década de 50 e 60, o rock é visto como uma das principais expoentes da cultura pop e praticamente um sinônimo de adolescência. Isso não foi diferente nos anos 2000, que foi o ano que eu fui adolescente. Mas o interessante é que, nesses mesmos anos 2000, um dos estilos que mais estava em alta era o funk, o pagofunk, o pagode. E as chopadas, que eram as festinhas que tinham principalmente em bairros periféricos, ela, ao mesmo tempo que tocava funk, pagofunk, rolava também as bandinhas de rock ou bandinha emo também que tinham na época. Nada caracteriza mais do que ser brasileiro do que isso, sabe? Mas o meu ponto é o seguinte: existe uma percepção de que a consciência da juventude ela tá sempre sendo disputada, tá ligado? Ora pela cultura estadunidense, que sempre impõe sua cultura através da mídia, através da publicidade, com música, consumo e bota consumo nisso. E tanto por outro lado pela cultura popular nacional, que surge de forma até espontânea, muitas vezes em forma de resistência popular a todas as mazelas que o povo sofre e problemas sociais em geral. Cultura essa que muitas vezes foi usada mercadologicamente por pessoas que sempre desdenharam dessa cultura para obter somente lucro em cima dela. Mas isso é até assunto para outro vídeo. Você certamente já foi ou já viu, pelo menos na TV, uma roda de samba. Hoje em dia, graças a Deus e aos orixás, é claro, uma coisa mais comum é vermos uma roda de samba a praticamente cada esquina. Mas não foi sempre assim. Essa é a Hilária Batista de Almeida, mais conhecida como Tia Ciata. Tia Ciata foi uma mãe de santo muito importante para a história do samba. Sabe por quê? Ela simplesmente curou o presidente Venceslau Braz de uma ferida na perna, e Tia Ciata, como uma boa filha de Oxum, pediu como agradecimento ao presidente que permitisse que ela tocasse as gírias de candomblé na sua casa. E o presidente permitiu. Ela simplesmente abriu sua casa para os sambistas da época puderem também fazer o seu samba lá. Samba esse que também era proibido na época. E como os policiais não sabiam a diferença do que era samba e do que era candomblé, foi um lugar excelente para o florescimento do samba e desenvolvimento dele. O samba cada vez mais foi se tornando um símbolo de resistência e alegria, principalmente do povo negro brasileiro. E sofreu muita perseguição ao longo da história. Inclusive, em 1941, rolou uma das maiores perseguições que o samba já teve na história, que foi a Lei da Vadiagem, onde as pessoas podiam simplesmente ser presas por estar numa roda de samba ou até por estar portando um instrumento na rua, e muitas vezes só de ter calo nos dedos, essas pessoas também eram presas. E fazendo um paralelo a isso, uns 20 anos depois surgia a Jovem Guarda. A Jovem Guarda foi um movimento brasileiro cultural que dominou a música e a moda nos anos 60, com raízes no programa que levava o mesmo nome, que era apresentado pelo Roberto Carlos, Erasmo Carlos e a Vanderleia, que era recheado de influência de rock and roll e soul e disco estadunidense da época.
A Jovem Guarda era tudo que a juventude queria ser e consumir naquela época. E também não teve grandes dificuldades políticas para poder atuar naquele momento. E é no mínimo esquisito que um movimento tão forte, tão influente daquela época não tenha tido problemas políticos naquele momento. Dado o contexto histórico que estava rolando naquela época, que era a ditadura militar. Eu não tô aqui para fazer críticas diretas à Jovem Guarda, nem dizer que eles tinham algum envolvimento direto com os milicos. Até porque eu não achei nenhuma comprovação a respeito disso. Mas o meu ponto nem é bem esse. O meu ponto é mais para reforçar a questão da disputa da consciência da juventude. Como a gente percebe nos anos 50 e 60, tem um grande surgimento do rock, né, no Brasil, pelo menos, perto do momento onde o samba foi um estilo mega perseguido. A impressão que passa é que o samba nunca pôde ser um estilo jovial, sabe? E eu acho que de fato o samba, ele não é um estilo jovial, porque o samba, ele é um estilo ancestral. Apesar dele ter surgido no Brasil, ele traz um cerne muito forte dos ancestrais que vieram de África. E o meu ponto é muito por aí. Como a nossa cultura, ela foi muito miscigenada pelo processo histórico e fruto da disputa da nossa consciência e da nossa memória. E foi fazendo a gente deixar de valorizar aquilo que é nosso. E eu nem só tô falando da parte cultural e artística. Você vai entender mais aqui pro longo do vídeo. Mas eu acho que só por essa resenha já valia o seu like, não acha não? E a inscrição nesse canal é totalmente gratuita, tá? Então se você tá curtindo, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, deixa um like, né? Segue aí o amigo, ajuda aí o canal a crescer aí, que a gente precisa bastante dessas ideias aí, vamos fortalecer legal, valeu? O processo de disputa da nossa atenção e da nossa consciência, ele não é um processo novo, mas isso se intensificou muito depois do advento da internet, isso é fato. Passamos a ter mais acesso ao mundo de forma mais imediata, ao mundo inteiro praticamente. Em tese, isso seria até benéfico se as redes não fossem controladas por algoritmos de empresas bilionárias que têm seus próprios interesses. Então, apesar das redes sociais parecerem um grande mundo aberto, não passa, na verdade, de pequenas ilhas, onde quem dita o que entra é um algoritmo que está disposto a te vender tudo, até a memória que não é sua, uma cultura que não é sua, e até uma nostalgia que também não é sua. Quando assistimos Stranger Things, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu sou tomado de uma nostalgia enorme, como se eu tivesse saudade de algo que eu nem mesmo sei o que é. Sendo que na infância a gente não tinha na escola esses tipos de armário, a gente não se vestiu de Ghostbusters no Halloween, a gente não foi ao baile de boas-vindas no final do ano da escola. Mas a nossa consciência é disputada o tempo todo pra gente acreditar que sim, que isso é nosso. Não à toa, nessa nova temporada nós tivemos o lançamento de inúmeros produtos de Stranger Things. E realmente foi um sucesso. A Netflix conseguiu fazer com a nossa nostalgia fabricada devido aos filmes, às músicas, a tudo que a gente consumia na nossa infância, transformar em mais consumo. Espero que não leve a mal, eu também gosto muito de Stranger Things, esse não é o ponto. Agora me vem uma dúvida também, será que eu realmente gosto ou será que eu fui condicionado a gostar por conta da publicidade? E outra, será que é possível gostar genuinamente de alguma coisa ou será que tudo que a gente gosta é por conta da publicidade? Comenta aqui, eu tô até pensando em fazer um vídeo sobre isso futuramente, mas eu preciso saber se vocês querem ver alguma coisa sobre isso aí, comenta aqui nos comentários, por favor. Esses dias eu fui na escola de samba Barroca, que fica no Jabaquara, e isso foi um dos maiores motivos por que eu queria fazer esse vídeo. Eu vi uma das coisas mais lindas que eu tinha esquecido bastante, que era importante, até porque não é a primeira vez que eu pisava numa escola de samba. Eu sou cria de Bangu, como já falei, então já colei na mocidade de Padre Miguel algumas vezes. Mas acho que a gente desaprendeu a valorizar algumas coisas super importantes. Além da bateria super afiada, passistas arrebentando também, o mais lindo foi ver as pessoas cantando samba como se o coração delas fosse pular pela boca. Todo mundo dando sangue pela escola. E o principal, a coletividade, o esforço geral para entregar um carnaval incrível. Esse tipo de coisa só adquire de uma forma:
com a comunidade. Nos dias de hoje, mesmo com toda a conexão que a gente tem com todas as pessoas do mundo, eu acho que não só eu, mas todo mundo tem se sentido cada vez mais sozinho, sabe? E os nossos ciclos de amizade têm cada vez mais diminuído. Principalmente depois da pandemia, parece que a gente tem tido cada vez menos tempo para as pessoas, saca? E isso é por conta de muitos motivos, como a precarização no trabalho, como jornadas de trabalhos mega exaustivas. A gente tem ficado muito cansado, sabe? Eu, como bom carioca, eu sinto muita falta de ficar sentado na frente do portão observando as modas e conversando, sabe? Parece que a gente vem cada vez mais se acostumando a ter uma tela na frente do nosso rosto o dia todo, que serve muitas vezes para vender algo que a gente nem precisa ou criar uma distorção pra gente a respeito das interações humanas nas redes sociais, o que é uma amizade, por exemplo. Eu lembro que quando eu era criança eu sabia o nome de praticamente todos os vizinhos da minha rua, eu sabia o nome dos pais praticamente de todos os meus amigos da escola. Quando entrava um rato ou uma barata, por exemplo, dentro da casa de algum vizinho, não era incomum a gente chamar um vizinho do lado para ajudar com uma captura ou daquele bicho. As festas de criança geralmente eram muito mais cheias e elas eram na rua, e acabava que muitas vezes fechavam a rua e chegavam uns 200 penetras diferentes de pessoas que você não fazia a menor ideia de quem era, e você sempre ouvia tua mãe falando aquele ditado: pode vir, aqui é igual a coração de mãe, sempre cabe mais um. Nós temos perdido cada vez mais o costume de viver em comunidade, sabe? E a gente tem vivido cada vez mais em ilhas, dentro dos nossos próprios mundinhos, e isso tem feito a gente cada vez mais deixar de admirar aquilo que é nosso. Porque nada é mais brasileiro do que a vida em comunidade. Nosso povo sempre viveu muito em comunidade, principalmente para superar as mazelas históricas sociais que sempre foram colocados. Por exemplo, para superar a escravidão, o povo negro se organizou em quilombos. E nós temos ao longo da história diversas organizações do povo de uma forma para sobreviver. A gente entendeu que a comunidade era o que fazia as nossas vidas se tornarem mais seguras e prosperarmos. Eu acho que esse é o ponto desse vídeo. Precisamos voltar a admirar o que é nosso, além da nossa cultura, que é muito rica e vem justamente da comunidade. Nossa cultura artística, ela é construída de forma social, de forma comunitária. A nossa alegria, a nossa união, a nossa harmonia e o nosso senso de comunidade. O nosso senso de comunidade fez a gente conseguir diversas conquistas sociais. O nosso senso de comunidade fez a gente sobreviver. E é o nosso senso de comunidade que vai fazer a gente voltar a ser feliz. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desse outro vídeo aqui que fala sobre criatividade e performance. Se eu fosse você, eu clicava lá e também já ia dando like nesse vídeo aí e se inscrevia no canal, porque para sua sorte vão ter mais vídeos como esse. Então, valeu!